Olá, espero que todos estejam bem. Vamos focalizar um pouquinho da evolução histórica da psicologia. Toda a produção espiritual ou material do homem tem uma história. Seja um ramo da ciência, uma ideia, uma instituição, computador tem uma história, enfim, tudo tem uma história, psicologia também. E na tentativa de entender melhor as características de algo no momento, no presente, um bom caminho é recuperar a história desse nosso objeto de estudo. No caso específico da história da psicologia, esses aspectos aqui são muito relevantes. O primeiro deles, a humanidade exige conhecimento. Alguém disse que o ser humano é epistêmico, ou seja, ele anseia, ele necessita de conhecimento. O desenvolvimento da psicologia também tem a ver com as outras áreas do conhecimento humano. O desenvolvimento na área da medicina, da anatomia, da fisiologia, contribuíram sobremaneira para a evolução da psicologia. Também os desafios da realidade, mudanças que foram ocorrendo, enfim, e que desafiavam novas explicações, novas abordagens. E, finalmente, necessidade de autoconhecimento. Atribui-se a Sócrates aquela famosa afirmação: conhece-te a ti mesmo. Eventualmente, esse anseio por autoconhecimento contribuiu para a evolução histórica da psicologia. Grécia é o berço da civilização ocidental. Vamos focalizar mais ou menos um período que vai de 700 anos antes de Cristo até 30 anos. Aqui algumas figuras que nos remetem a esse período. Ali o famoso cavalo de Troia, o Partenon, as Olimpíadas, ali um lançador de disco, teatro, enfim. O termo filosofia, etimologicamente, significa amor ao saber, amor à sabedoria. E entre os filósofos gregos, podemos dizer assim, um divisor de águas, daí os pré-socráticos, depois pós-socráticos, está Sócrates, nascido em 469 e faleceu em 399. Condenado a tomar cicuta, porque foi acusado de distorcer, enfim, a juventude da época, com as suas ideias revolucionárias. E aqui é um quadro de Jean-Louis David, mostrando Sócrates. Interessante que ele ficou debatendo e discutindo o tempo todo. Dizem até que o Carrasco disse: era melhor o senhor parar, porque o senhor falando, o veneno vai agir mais lentamente. Aí disse: caro amigo, pode ir para casa. Seu trabalho foi me dar a taça de cicuta. O meu é discutir até esgotar, até não aguentar mais. Sócrates não deixou nada escrito. Muito do que ele disse, né, estão nos chamados Diálogos de Platão. Platão é autor da Alegoria da Caverna, bastante conhecida, que passa aquela ideia de que é preciso sair da caverna, é preciso analisar e enfrentar a realidade. Grande figura da filosofia grega, que também trouxe ideias
muito interessantes. Por exemplo, a dicotomia entre corpo e alma, a chamada sistema psicofísico. Platão criou a academia. Daí, dessa palavra academia, deu acadêmicos, academia, enfim. E teve um aluno chamado Aristóteles, que ficou muitos anos. Conta-se que Aristóteles sonhava substituir Platão como o mentor da academia, mas que com a morte de Platão ele não foi escolhido. Então ele foi para a Macedônia e tornou-se tutor, professor de Alexandre o Grande. Aristóteles escreveu uma obra chamada Da Anima, e num dos tomos dessa obra ele lança a teoria das associações de ideias. Essa teoria ganhou ficou ao longo da história, influenciou inclusive algumas correntes da psicologia. Focalizando agora o período do Império Romano e da Idade Média. Nesse período, um destaque tremendamente importante, sobretudo no domínio do Império Romano, foi o surgimento do cristianismo. Os romanos inicialmente não aceitaram o aspecto ético do cristianismo, ou perseguição e tal, mas com a conversão de Constantino, o cristianismo tornou-se religião oficial do Império Romano e surgiu essa poderosa instituição, a Igreja. Interessante que o Papa é chamado de Sumo Pontífice. Era um título até do imperador, quer dizer, o Supremo Construtor de Pontes. E durante a Idade Média, o prestígio da Igreja aumentou cada vez mais e a Igreja exerceu uma hegemonia muito grande nesse período. Durante esse período da Idade Média, a Igreja exerceu o chamado monopólio do saber. Se uma pessoa quisesse publicar uma obra, teria que ter o nihil obstatus da Igreja. Coloquei ali a Notre Dame, que felizmente sofreu aquele incêndio, enfim, para simbolizar esse monopólio do saber. Aliás, o ensino, vamos chamar assim, de superior, de certo modo, surgiu sob a égide da Igreja. Não é à toa que a palavra cátedra e a palavra catedral são da mesma raiz, cátedra, cadeira. Nesse período de hegemonia da Igreja, o que se escreveu sobre a natureza humana, enfim, foi feito pelos chamados teólogos, os padres da Igreja. Entre eles, Aurélio Agostinho, bispo de Hipona. Ele escreveu uma obra chamada Confiteor, as Confissões, que ele conta a história dele. Ele foi maniqueísta, não queria, vamos dizer assim, nada com a religião, engravidou uma colega, teve um filho chamado Adeodato, mas, graças à persistência de Mônica, sua mãe, o pai chamava-se Patrício, ele se converteu e tornou-se realmente uma importantíssima figura da Igreja. Santo Agostinho defendeu que a alma, além de ser imortal, enfim, é também a sede do pensamento. Também elaborou uma teoria chamada Teoria da Iluminação, que diz que as ideias são inspiradas por Deus, mas o homem tem uma participação vamos dizer assim, no processamento dessas ideias. Daí, podemos dizer que para Santo Agostinho, toda a educação é, de certo modo, uma autoeducação. Geralmente, São Tomás de Aquino é citado logo depois de Santo Agostinho, dando a impressão que eles foram até colegas de seminário, não. Há uma diferença, há um período
muito grande entre a vida de cada um deles. Santo Agostinho morreu em 430, São Tomás de Aquino nasceu em 1225. São Tomás de Aquino contribuiu para uma distinção entre essência e existência. Distinção essa muito pertinente na filosofia. Mas ele, inspirado em Aristóteles, ele elaborou essa diferença. E, como era religioso, ele disse o seguinte, que a essência do homem é buscar, durante toda a sua existência, a perfeição. E como só Deus é perfeito, a essência do homem é a busca de Deus. Agora vamos dar um salto para o Renascimento. O Renascimento foi aquele período de transformações muito grandes, em que houve um interesse maior, bem amplo, na cultura greco-romana, sobretudo dos clássicos antigos e tal. Nesse período, há um destaque para René Descartes. Se lembra dos produtos cartesianos, das coordenadas cartesianas? Ele mesmo, filósofo, também fisiólogo e matemático. Ele usando o método da chamada dúvida sistemática. Então, duvidando de tudo, duvido da existência desse copo. Mas como eu estou duvidando em pensamento, logo eu não posso duvidar que estou pensando. Assim sendo, penso, logo existo. De brincadeira eu dizia nas aulas o seguinte, às vezes o aluno pensa tanto nas dificuldades em fazer o curso, que ele pode chegar à seguinte conclusão, penso, logo desisto. Vamos agora para o século XVIII, focalizando a origem da chamada psicologia científica. Muitos fatores contribuíram para o surgimento da psicologia científica. Entre eles o positivismo de Augusto Comte. Ao elaborar uma classificação das ciências, Comte colocou a física como a rainha das ciências. E um campo do conhecimento, para ter o status de ciência, deveria se aproximar da física, utilizar métodos de observação, enfim, experimentação e tal. Muito bem. Ou seja, só esse seria o conhecimento chamado positivo. Interessante que o positivismo exerceu uma influência muito grande, inclusive no Brasil. Os republicanos brasileiros, durante o final do Império, eram positivistas. Tinham um chamado Clube Positivista. Não é à toa que o lema da nossa bandeira é inspirado numa frase de Augusto Comte. Toda nação deve ter a ordem por princípio e o progresso por fim. Já idoso, Augusto Comte criou uma religião, chamada a religião da humanidade, que, de certo modo, copiava um pouco o catolicismo. Só que os santos, aí seriam os grandes cientistas. Muito bem. O fator que contribuiu para o surgimento da psicologia científica foi a contribuição de Wundt. Atribui-se a Wundt, que era médico e filósofo, professor da Universidade de Leipzig. Atribui-se a ele a criação do primeiro laboratório de psicologia do mundo, em 1879. Claro que era um laboratório ainda bem, com instrumentos bem simples, enfim, e os alunos de Wundt, Wilhelm Wundt, era o nome dele,
iam lá colaborar nas pesquisas, por exemplo, sobre tempo de reação, enfim. E o método que ele utilizava era o método da introspecção. Não introspecção no sentido de autoanálise, de exame de consciência, não. É o voltar-se para dentro e descrever a experiência interna. Então, por exemplo, se o aluno era espetado com uma agulha. Logo depois ele narrava para o Wundt, né, o que ele sentiu, enfim, para que o Wundt, a partir daí, tirasse conclusões sobre a estrutura da mente. Um outro conceito interessante criado por Wundt foi o de paralelismo psicofísico. Ou seja, segundo ele, há uma correspondência entre fatos ou fenômenos mentais e fisiológicos. Por exemplo, quando a gente ouve a palavra tamarindo, né, quase que automaticamente começa a salivar. Ou seja, há um paralelismo entre a decodificação da palavra tamarindo e uma experiência anterior de degustar, saborear o tamarindo e a salivação. É o paralelismo psicofísico. Muito bem, a contribuição de Wundt ficou conhecida internacionalmente. Vários psicólogos e estudiosos de outros lugares iam lá na Alemanha estudar com ele. E ao voltar de lá, criaram, né, algumas escolas. As que se destacam são essas aqui: o funcionalismo, o estruturalismo e o associacionismo. O funcionalismo procurava estudar as funções da mente. É como se fosse assim, a mente serve para quê? E uma das conclusões que eles tiraram na época, que os processos mentais têm a função primordial da adaptação do indivíduo ao ambiente. Depois, outra escola foi o estruturalismo, ou seja, o objetivo era estudar as estruturas da mente. É como se estivéssemos dizendo assim, o que a mente tem dentro? Então, imaginemos que você dê um brinquedo para uma criança e ela queira logo saber como é que funciona. Essa criança é funcionalista. E outra quer saber o que tem dentro e às vezes até quebra para saber, esse é estruturalista. O associacionismo também ganhou muito terreno. De certo modo, se inspirou na teoria das associações de ideias de Aristóteles. Então, as associações de ideias têm algumas leis. Por exemplo, coisas que são vistas muitas vezes juntas, quando uma dessas coisas aparece, você se lembra da outra. Eventualmente, você escuta uma música e se lembra de um lugar ou de uma fase de sua vida. Enfim, a teoria behaviorista é, de certo modo, associacionista. Com o tempo foram surgindo as teorias da psicologia. Entre elas, o behaviorismo, do inglês behavior, que significa comportamento, e o nome desse sistema é exatamente porque o behaviorismo dizia o seguinte: não podemos estudar a mente, mas podemos estudar o comportamento, ou seja, as ações e reações das pessoas. Então, o behaviorismo introduziu essa ideia de que a psicologia é a ciência do comportamento. Outra importante teoria é a Gestalt. Essa palavra vem do alemão, né? Daí essa pronúncia, Gestalt, que não tem nada a ver com a Gestapo. Pois bem, surgiu na Universidade de Berlim, defendeu a ideia de que o todo é algo mais do que a soma de suas partes. Ou seja, uma partitura musical não é simplesmente a soma das notas que a compõem.
Tanto isso é verdade que se você reescrever as mesmas notas numa ordem diferente, você vai continuar com um total de notas, mas o todo, quer dizer, a música, a melodia vai ser outra completamente diferente. E a psicanálise, talvez a mais famosa, a mais polêmica, a mais discutida de todas, a psicanálise. No futuro, virão pequenos vídeos focalizando cada uma dessas escolas. E agora, aquele bordão para encerrar. Muito obrigado por ter assistido até o fim e até uma próxima oportunidade.